Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus colocou na sua palavra doutrina, regra. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que Deus vai fazer, irmãos, segundo aquilo que Ele ensinou na sua palavra. Nós cremos em um Deus que não está na nossa caixinha, mas nós cremos em um Deus que está debaixo da sua palavra. Nós cremos em um Deus que inspirou o apóstolo Paulo no final do primeiro século, durante o primeiro século, para escrever as doutrinas. E nós cremos que este Deus é o mesmo hoje. Então, às vezes a gente fala assim, mas você coloca Deus numa caixinha. Não, eu só estou querendo fazer com que a gente compreenda o que Deus mandou homens escrever. E se Paulo foi usado por Deus para escrever na sua primeira prisão em Roma, Efésios, é porque ele queria doutrinar a igreja de Éfeso que ele fundou lá em Atos 19. E as doutrinas do meio do primeiro século para a cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, servem para nós hoje. Essas doutrinas servem no dia de hoje. Então, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você tem 3 passos. E aqui em Efésios 5 nós aprendemos os 3 passos para sermos cheios do Espírito Santo. Eu não disse batizado com o Espírito Santo. Eu disse cheio do Espírito Santo. Ou seja, dominado pelo Espírito Santo. No ato da sua conversão, quando você crê no Senhor Deus, a Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A Bíblia diz que todos nós agora somos imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Isso é um ato, no momento da sua justificação, no momento da sua conversão. Só que agora, irmãos, nós temos uma responsabilidade, nos encher do Espírito. Agora nós temos uma responsabilidade, sermos cada dia mais dominados por esse Espírito. E pela palavra que o Espírito inspirou homens para escrever. Então o versículo 18 começa com uma proibição. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. A ordem aqui do texto é, não se embriaguem com vinho. Porque quando você se embriagar, você perde o seu controle. E quando você perder o seu controle, você vai ter atitudes que lá na frente, depois, você vai se arrepender. Então, você precisa ser alguém com domínio próprio. Não se embriagar, porque dissolução vai chegar na sua vida se você se embriagar. Então, a regra é não se embriague. Porque se você se embriagar, você vai ser dominado pelo vinho, dominado pelo álcool, e dominado pelo álcool você é capaz das piores besteiras que você poderia fazer na sua vida. Agora, na continuação do texto, ele coloca uma diferença. Mas enchei-vos do Espírito. Então, o encher do Espírito está ligado ao não embriagar. São coisas diferentes, que no texto vai mostrar uma ruptura. Se eu não posso ser dominado pelo vinho, então eu tenho que ser dominado pelo Espírito. Se eu não posso me embriagar com o vinho, eu tenho que me embriagar com o Espírito. Se eu não posso ter na minha vida uma falta de domínio próprio a ponto de me embriagar, eu preciso deixar outro dominar a minha vida, quem? O Espírito. Aí, a partir do versículo 19, ele vai mostrar para nós como nos encher do Espírito. O versículo 19 tem a ver com igreja. O versículo 20 tem a ver com você. E o versículo 21 tem a ver com a sua família. Então, vamos lá. Como é que eu me encho do Espírito? 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A primeira forma de se encher do Espírito é estar em comunidade, estar em igreja, estar aqui junto, unido. A primeira forma é entre vós. Você está percebendo vós aqui? Entre vós. Não existe aquele negócio de, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é um membro da igreja. Eu sou a igreja, eu não preciso ir em lugar nenhum. Não. Nós somos a igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você sozinho é um membro. E um membro rebelde ainda que só dá trabalho. Agora, você aqui, irmãos, é mais um. Aqui tem milionário, aqui tem negro que não tem onde cair morto. Aqui tem branco, aqui tem negro. Aqui tem gente que mora perto, aqui tem gente que mora longe. Nós estamos juntos. Nós somos igreja. E junto com a igreja, nós louvamos a Deus com salmos, cânticos e hinos espirituais. Irmão, quem me conhece sabe que eu sou chato. E eu gosto de música.
apesar de não entender nada e não saber cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de hino. E a Bíblia aqui em Efésios 5 me ensina a regra do louvor da igreja. Salmo. Hinos e cânticos espirituais. É assim que a gente se enche do Espírito. Não é cantando para mim, de mim mesmo, para mim mesmo. Não é cantando do louvor para o pessoal da igreja. Não é música que diz a respeito do homem. Eu me encho do Espírito louvando a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Isso eu estou sendo dominado pelo Espírito quando eu faço isso. Eu estou dando liberdade ao Espírito Santo para agir na minha vida e no meu coração. Quando eu sou dominado pelo Espírito, irmão, o que eu quero? Estar no meio do povo. Estar na igreja. E estando na igreja, o que eu faço? Eu canto salmos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Isso é salmo. Quando eu estou na igreja, o que eu faço? Eu canto ao Senhor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Salmo 30, versículo 5. A Bíblia mostra para nós, irmãos, vários e vários salmos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. E aí vai. E por aí a gente vai louvando ao Senhor e nos enchendo do Espírito. Irmão, tem igreja que eu vou pregar que não dá vontade de pregar. Que eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu, que louvor foi esse? E aí você sobe com a responsabilidade de pregar a palavra. E você fica preocupado porque nada foi para Deus na hora do louvor. É difícil. Agora, quando você já gera aquele ambiente de adoração, de louvor ao Senhor, de músicas cristocêntricas, irmãos, vira outro lugar. Por quê? Porque o povo está se enchendo do Espírito Santo. Isso tem a ver com estar na igreja. Hoje eu não quero estar na igreja. Irmão, você precisa vir ao culto. Você precisa estar aqui. Em 2023, eu tenho que ficar mandando mensagem para todo mundo assim. Tem como você ir no culto? Você pode vir no culto, irmão? Você está sumido, o que está acontecendo? Mas lá na igreja de Atos, não. Diariamente, eles se reuniam unânimes no templo. Eles queriam estar lá. Irmão, você tem que querer estar aqui. Você tem que fazer desse ambiente aqui o melhor lugar depois da sua casa. E não depende de mim, depende de você também. Às vezes eu chego aqui angustiado, o irmão me cumprimenta, me abraça e eu saio feliz. Às vezes eu estou precisando de uma palavra, o irmão vem e me dá uma palavra. Às vezes eu estou precisando de correção, aí a Mariana me corrige. E aqui também na igreja os irmãos me corrigem. Irmão, isso é ser igreja. Eu coloco a minha vida à disposição de você. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, irmão, me corrija. Me conserte e me chama no canto. Mas se você estiver fazendo alguma coisa de errado também, eu vou fazer isso também. Nós vamos fazer junto. Nós vamos nos edificar mutualmente. Mutualmente. Primeira forma de se encher do Espírito, ser igreja. Ser igreja. Não é estar na igreja, é ser igreja. Segundo, dentro desse texto, que pode ser a parte B, louvar, louvar, louvar e louvar. Terceira agora tem a ver com você. Eu não posso fazer isso aqui por você não, vai ter que ser você. Versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter uma vida que toca o céu e que toca a terra. Viver uma vida de ação de graças é amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como Jesus nos amou. É uma vida que toca o céu, mas toca o próximo. Uma vida de ação de graças é uma vida que agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, mas também, irmão, isso evidencia na nossa vida em boas obras. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, ajuda seu irmão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se preocupe com seu irmão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, desce do monte. E eu não tenho nada contra o monte, eu amo orar no monte. Mas desce um pouco do monte e toca o irmão que está do seu lado. Faz uma visita. Nós temos irmãos aqui que estão com parentes internados. Você sabe ou não sabe? Se você não souber, irmão, eu estou te falando. Aí você pergunta quem, que aí eu te falo. Aí você se preocupa com eles, manda mensagem, liga, procura saber. Esteja ao lado de quem está passando por dificuldades na igreja. Isso te faz encher do Espírito Santo. Isso te faz ser cheio de Deus, irmãos. E aí o texto continua no versículo 21. E é aqui que eu queria chegar. E aqui que começa a palavra.
sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar é deixar o seu interesse e viver embaixo de alguém, e viver por alguém. Se sujeitar é deixar você e viver em favor de outro. E aqui, irmão, eu faço com que você volte para sua casa. E lá na sua casa você vai se encher do Espírito Santo, se você obedecer esse texto. E a primeira lapada é para as mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Como se o marido estivesse representando o Senhor dentro de casa. Então perceba comigo agora, o que não é submissão? Submissão não é ser capacho. Submissão não é ser empregada. Submissão não é ser escrava. Submissão é estar debaixo de uma missão. Deus deu ao seu marido a responsabilidade de ser o líder do lar. Governar bem a sua própria casa. E qual que é o papel de uma mulher que quer ser cheia do Espírito Santo? Ela está debaixo deste marido. Ela está auxiliando de forma apta e competente o marido na missão que Deus deu a ele. Mateus, mas você está em 2023. Pega o seu feminismo, joga ele fora. Porque eu não estou nem aí porque você pensa de forma feminista. O meu manual de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então, a partir de agora, uma mulher que quer ser cheia do Espírito Santo, ela vem no culto, ela vem no encontro de mulheres, ela vem em tudo, ela vem na oração, ela vem em tudo. Só que ela volta para o marido, irmãos. Ela volta para casa e ela está debaixo da missão que Deus deu àquele homem, como cabeça do lar. 1 Coríntios 11 mostra que homem e mulher, a mesma coisa para Deus, assim como o pai e o filho, só que com funções diferentes, assim como o pai e o filho. 1 Coríntios 11 está lá. Então, segundo a Escritura, a mulher que quer ser cheia do Espírito está debaixo da missão que Deus deu ao marido, irmão, porque eu vou te falar uma coisa. A mulher ou levanta o camarada ou derruba. A Bíblia diz que quando você encontra uma esposa, irmão, você achou uma coisa perfeita, maravilhosa, graciosa. Só que a Bíblia também diz que é melhor você morar no deserto do que com uma mulher chata. Tem mulher que é chata, irmão. Tem mulher, irmão, que você não quer estar perto. E não fui eu que falei, não, foi Salomão. Salomão falou assim, eu prefiro morar no deserto do que com uma mulher chata. Rixosa, cri-cri, enjoada. Tem mulher que é enjoada. Não apoia o marido em nada, só reclama, só reclama, só reclama. Tem mulher, irmão, que não sabe ouvir um sim e não sabe ouvir um não do marido. Vamos? Ah, hoje não. Não, você não faz nada. Vamos. Mas por que você quer ir? É assim. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí a gente vai pro deserto com a Maria Marçal e fica lá. E não sai de lá, irmão. De tão difícil que é algumas mulheres. Se você quiser ser cheia do Espírito Santo, volta para sua casa. Esteja debaixo da missão que Deus deu ao seu marido. Só que, irmão, o pior, irmão, é pro marido. Olha a função da mulher. Está debaixo da missão que Deus deu ao marido. Pronto, acabou. Agora vamos para a missão dos homens. Isso aqui é para quem quer ser cheio do Espírito. É para quem quer ser cheio. Se você quiser continuar com essa vida sua aí, mal arrumada, com todo respeito, o problema é seu. Mas se você quiser ser um homem segundo o coração de Deus e cheio de Deus, você vai ter que obedecer isso aqui. Tá bom? Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o homem que quer ser cheio do Espírito Santo. O que ele tem que fazer? Está na igreja? Ser igreja? Louvar com hinos e cânticos espirituais? Precisa também ter uma vida de ação de graças? E agora? Precisa voltar para casa. Ô irmão, Deus tem uma coisa, sabe com o quê? Com casar. Deus tem algo com o quê? Com família. Deus chamou Abraão, disse isso, olha, em você, ou através de você, dependendo da versão, serão benditas todas as igrejas da terra, todas as empresas da terra, todas as famílias da terra. Irmão, Deus ama a família. Deus construiu primeiro uma família ou uma igreja lá no Éden? Família. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, une a sua mulher e serão então o quê? Uma só carne.
Marido que está aqui me ouvindo, você precisa amar a sua esposa. Agora vamos lá, o que é amar? É sentir alguma coisa? Envolve o seu sentimento, envolve. Mas amor na Bíblia é mandamento. Então é questão de obediência. Amar na Bíblia é obedecer. Amar na Bíblia é obedecer a Deus, que te ordena sacrificar por alguém. E aí nós entendemos o que é o amor bíblico. É a obediência a Deus, que te manda se sacrificar por alguém. Isso é amar na Bíblia. Tem nada a ver com ver príncipe, princesa. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com os contos de fada. Tem a ver com obedecer a Deus, que te manda sacrificar por alguém. Aí ele diz, amai a vossa esposa. Ou seja, se sacrifique pela sua esposa. Como? Como seu pai te ensinou? Não. Como a sua região te ensinou? Não. Como seus amigos fazem? Não. Como aquilo que você aprendeu da sua família? Não, irmãos. Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Deixando mão da sua glória, se fazendo um homem servo, um servo obediente, até a morte e morte de cruz. Se você não se sacrifica pela sua esposa, você não está obedecendo a palavra. E se você não está obedecendo a palavra, você não está sendo cheio do Espírito Santo. É por isso que não consegue orar, é por isso que não consegue buscar o Senhor, é por isso que não vem na igreja, é por causa disso. Porque não começa no pilar. Não vai para casa e não se sacrifica com a esposa. Outro dia eu fiz um vídeo e postei lá. Tem homem, irmão, que não faz nada em casa. Nada em casa. A mulher faz tudo. Aí acaba o almoço, o que o galã faz? O galã faz? O galã vai pro sofá. E a esposa? Se arrebentando lá na cozinha. Mas aí o bacana à noite quer cantar de galo. Aí o que a mulher faz? De jeito maneira? Não tem como? Você acabou com sua mulher o dia inteiro. Mas na parte boa você quer. Você é um sem vergonha. É isso que você é. E você precisa se converter. E precisa de Jesus. Se você não consegue se sacrificar pela sua esposa, irmão, você está longe de se parecer com Jesus Cristo. Longe. Longe. E não vem ser o bonzinho aqui na igreja, não. Aqui é fácil. Querer agradar o pastor é fácil demais. Querer agradar o líder é fácil demais. Irmão, tem gente que faz tudo para os outros e nada para a esposa. O que é que você é? Mentiroso. Mentiroso. Só que se você decidir hoje ser cheio do Espírito Santo, você vai se sacrificar pela sua esposa. Irmão, seu casamento vai melhorar demais da conta. Demais da conta. Só que essa não é a parte mais difícil para o marido. Aperta o cinto, marido. Olha o 26. Isso aqui, irmão, é o que me gera mais preocupação. 26. Para que a santificasse. É o que Cristo fez com a igreja, tá? Para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes a essas, né? Porém santa e sem defeito. Aí o versículo 28 termina assim: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Para uma mulher ser cheia do Espírito Santo, ela tem que estar na igreja, ela tem que louvar ao Senhor, ela tem que fazer boas obras e amar a Deus. E estar debaixo da missão que Deus deu ao marido. E para o marido, a mesma coisa, só que no lar, se sacrificar pela mulher. E depois? E depois, irmão, fazer aquilo que Cristo fez com você em relação a Deus. Aproximou a igreja de Deus. Foi o que Cristo fez. Agora é a missão do marido aproximar a esposa de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, marido, você não pode ser cheio do Espírito Santo sozinho. Você tem que trazer sua esposa para o mesmo patamar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, marido, quem é que levanta para ir para a igreja? É o marido. Quem é que chama para ir para o culto? É o marido. Quem é que chama para orar? É o marido. Quem é que chama para ler a Bíblia? É o marido. Mas o feminismo e a falta de macho, homem de verdade, inverteu tudo isso. Porque hoje, irmão, quem comanda é a mulher, meu irmão. Faz um culto de oração aqui, só mulher. Faz um estudo bíblico,
Estudo bíblico aqui na igreja, irmão, nós estamos quase chamando de clube da Luluzinha. Cadê os homens dessa igreja? Ah, está ocupado demais, ganhando dinheiro que vai ficar aqui nessa terra, daqui a pouco você está morto. Ah, não tenho tempo. Mas para jogo de futebol você tem tempo. Ah, o homem, irmão. Sabe o que o homem faz? O culto começa às 10. 5 para as 10, ele vai tomar banho. Uma vergonha. E eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Não estou brincando, não. Hoje é dia de batismo e de ceia, amém? Esquece, não. Isso. Mas perceba aqui. Aqui, ó, a conversa é séria. Perceba aqui. Para um jogo de futebol do Atlético e do Cruzeiro, irmão, que começa às 4, você sai de casa meio-dia. Meio-dia. É para acabar com o homem mesmo. E 6 horas acaba o jogo. Você vai chegar em casa 8 horas da noite e não reclama. E na igreja? Na igreja chega a hora que der e vai embora o mais rápido possível. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Quando é o contrário, o homem empregadinho do outro. Também é uma vergonha. Então perceba isso aqui. Meu Deus. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, homem, você vai ter que ser um exemplo à sua esposa. Um exemplo. Em todas as áreas. E é Paulo que está falando isso aqui. Amém. Depois a gente conversa. Efésios 6. Agora, se você é um filho cheio do Espírito Santo, você tem que estar debaixo disso aqui, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então agora, filho, é com você. Que quer ser cheio do Espírito Santo. É só para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Você que é um filho que mora debaixo do teto do seu pai, quem manda na sua casa é seu pai e sua mãe. Então lá no papai e na mamãe, irmão, quem manda é o papai e a mamãe. As regras são do papai e as regras são da mamãe. E o que você faz como filho? Olha o texto. Obedecei aos vossos pais no Senhor, como se fosse ao Senhor, porque isso é justo, porque essa é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. E o texto continua dizendo, este é o primeiro mandamento com promessa, qual? Honrar o pai e a mãe. O que é honrar? Respeitar, obedecer e considerar. Hoje é dia dos pais. Já mandou mensagem para o seu pai? Hoje é dia dos pais. Já orou pelo seu pai? Hoje é dia dos pais. Como é que vai ser essa honra ao seu pai? Infelizmente eu não vou poder ver meu pai hoje. Ele mora em outra cidade agora. E à noite eu tenho que estar aqui. Mas eu preciso honrar de alguma forma. E você também. E você também. É o primeiro mandamento com promessa. Qual? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Essa terra, irmãos, esse mundo, tem perdido cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. É uma geração que não respeita pai, que não respeita mãe. E o que é que esse mundo ensina? Não tem mais o papel do pai, não tem mais o papel da mãe, não tem mais o papel da família. Hoje você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser, você faz o que você quiser. E vai acabando com os padrões de família. E aí o filho não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Se seu pai, você que mora com seu papai, se seu pai falou com você assim, não, sabe o que significa não? Não. Não. E se seu pai falar assim, vai, o que significa vai? Vai. Tem que obedecer, irmão. Só tem uma possibilidade de você não fazer isso aqui que eu estou falando. Se o seu pai te mandar fazer algo fora da palavra de Deus. Se for dentro da palavra de Deus, você tem que fazer. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo. E aí o texto continua dizendo agora para os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sobrou para todo mundo, irmão, na igreja de Éfeso. Essa igreja que foi doutrinada por Paulo, essa igreja que foi doutrinada por João, essa igreja que foi doutrinada por Timóteo, esta igreja que lá em Apocalipse ouviu do Senhor Jesus, vocês abandonaram o primeiro amor. Tem nada a ver com o pastor da igreja, tem nada a ver com o líder da igreja,
Tem a ver se você quer ser igreja ou não, quer ser cheio do Espírito Santo ou não. Uma igreja, irmão, que teve Paulo como fundador, uma igreja que teve João como pastor, irmão, o apóstolo, uma igreja que teve Timóteo como sucessor de Paulo. Essa igreja ouviu do Senhor Jesus: vocês me abandonaram. Não é fácil pôr a culpa no pastor, não é? Fácil demais. E como é que você é como membro da igreja? Agora, para os pais da igreja de Éfeso, Paulo está dizendo assim, ó: vocês precisam criar o filho de vocês, deixar florescer, deixar ir, irmão, ampliar o horizonte do seu filho. Mas como? Na disciplina e na admoestação do Senhor. E não crie os seus filhos sob ira. Não os maltrate. Tem pai que maltrata filho e depois quer ser honrado pelo filho. Tem pai que não respeita filho. Deixa eu te falar uma coisa. O seu filho é um ser humano. É um ser humano. Ele também merece respeito, sabia disso? Você não pode chegar fazendo o que você quiser com seu filho também. O seu filho, na verdade, não é seu, ele é de Deus. E você precisa criá-lo sabendo que ele é de Deus. Ele não vai ser o que você quiser, ele vai ser o que Deus quiser. Ele não vai ser uma cópia sua. Se fosse para ser uma cópia sua, irmãos, Deus fazia 2 de você. Está entendendo? Mas não precisa de 2 de você. Um já está incomodando muita gente. 2 incomoda muito mais. Hoje está pesado. É, minha irmã? Tá bom, mas a irmã gosta. Amém. Então presta atenção, irmão. Volta para casa. O resumo dessa mensagem é: volta para sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Seja o melhor membro da família que você puder ser. Marido, esposa, filho ou pai. E aí vem para cá, irmão, no domingo, desesperado, para louvar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí vai para o seu trabalho desesperado para praticar boas obras. Mas começa em casa, irmãos. Olha que coisa linda, a igreja está cheia. Que maravilha. Mas quantos aqui são cheios do Espírito Santo? É com esses que nós podemos contar aqui na igreja. Cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por ele. Lembra do paradoxo? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu gosto muito de gente de oração. E nós temos que ser povo de oração. Nós temos que ser povo cheio de Bíblia, cheio de conhecimento bíblico. Mas não adianta só orar e só conhecer Bíblia. Tem que praticar. Irmão, essa oração aqui resolve, eu acho que 3 meses de gabinete pastoral. Aí chega o casal lá na minha mesa. Pastor, não tá dando não. Por que não tá dando? Não, porque meu marido é assim, minha esposa é assim, minha esposa... Tá aqui a resposta. É só praticar isso aqui agora. Você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, eu não sei o que fazer, meu pai não me ensinou. Mas Paulo está te ensinando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa de mais o quê? Entendeu? A Bíblia está te ensinando como viver, irmão. Só que agora, irmão, não depende de mim, nem do Pedro, nem de líderes dessa igreja. Depende de você. Sabe quantas vezes eu já preguei essa mensagem aqui, né? Nessa igreja aqui? Umas 4. Eu tô achando que eu vou pregar domingo que vem de novo. Se não resolver. Vamos juntos, irmãos? Sermos cheios do Espírito Santo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, fique sentado no seu lugar. Esqueci. Você vai receber a ceia. Enquanto a gente louva ao Senhor, você vai receber a ceia. Como está muito cheio, eu vou pedir para vocês ficarem sentados, não tem problema. Nós vamos tomar a ceia e ceiar sentados. E logo depois da ceia, nós iremos subir para o batismo. Eu queria que você prestasse total atenção no que você vai fazer agora. Você vai lembrar do sacrifício de Jesus. Você vai lembrar da promessa que um dia ele virá, pode entregar. Que um dia ele virá. E agora você vai se consertar com Deus. Enquanto você ouve a canção, você se conserta com Deus. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. E depois coma do pão. Se você é um cristão nascido de novo, não fica sem o pão. Se você é um cristão nascido de novo, irmão, coma do pão e beba do cálice.
Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor e nos examinar. E pedir perdão a Deus.